Boa noite. Hoje nós vamos discutir uma coisa importante e que eu acho de suma gravidade. O que significa poder legislativo, poder judiciário e poder executivo? O poder legislativo, ele tem a representatividade do povo e dos estados. Na Câmara é o povo e no Senado são os estados. Essa representatividade legitima-o a fazer as leis, que todos devem cumprir. O que faz o executivo? O nome já diz. Ele executa dentro das leis as suas obrigações administrativas. E o judiciário? O judiciário, ele foi criado como o poder moderador. A função do judiciário é moderar os excessos do legislativo e moderar os excessos do executivo. Ou seja, não cabe ao judiciário legislar e nem executar. O judiciário tem que julgar dentro dos limites da lei. A lei criou o judiciário, portanto, a existência dele está condicionada à existência da lei. E ele não é feito eletividade e não é feito estruturas momentâneas, estruturadas politicamente, para ser justamente, simplesmente, o moderador dentro dos limites da lei. Não cabe ao juiz achar que a lei diz isso. Ele tem que entender a lei está estabelecida. Ele pode, quando a lei é omissa, compreender alguns parâmetros. Mas quando a lei está escrita, determinada e limitada em todas as suas estruturas, ele tem que observar e cumprir, e mais, fazer cumprir as leis. O judiciário tem a obrigação, por existência, de cumprir rigorosamente as leis. Lógico que a principal lei dentro do país é a Constituição. As outras são secundárias. Tanto é que quando o legislador cria uma lei que contraria a Constituição, ela é revogada. O próprio judiciário elimina essa existência. Para isso ele diz que é inconstitucional. Não cabe ao legislador executar. O legislador é provocador. Ele não pode iniciar um processo. O juiz não pode iniciar um processo e definir o crime desse processo. Cabe ao executivo iniciar a investigação, definir o indiciamento, apresentar a prova e o objeto de acusação. Quem apresenta a acusação, definindo quais foram as leis contrariadas, é o executivo, através do Ministério Público. Não cabe, nunca caberá ao juiz definir o crime. O juiz pode estender a pena, pode abater a pena, pode negociar, desde que dentro dos limites da lei. É estranho um caso em que todos os arcabouços legais foram violados pelo principal poder que tem a função primordial de cumprir, zelar e fazer cumprir a Constituição e suas leis. Não podemos admitir que um judiciário ache que ele pode mais do que a lei. Não pode. O Estado de Direito foi criado para que todos tenham uma lei definida pelo Congresso, um executivo para
fiscalizar e um judiciário para julgar. Não pode o juiz definir o crime, mudar o crime e condenar por outro crime que não o apresentado em sua denúncia do Ministério Público. Isto é revoltante. Não posso eu ser culpado, ser acusado de crime, de roubar um carro e ser condenado porque era um avião. Não pode. Não pode. Eu só posso ser condenado se no crime foi um carro e eu roubei um carro. E mais, a lei tem que ser clara, tanto no crime, como na pena, como no civil. No penal e no civil. O penal é a pena e o civil são as perdas e danos imorais. Os valores. Não há como acontecer diferente. Eu tenho visto tantos absurdos. Nenhum juiz poderia imaginar um ato definido dentro de um limite, extrapolado esse limite e considerar. Nem considerar ele poderia. Nem considerar. Esse fato anula todas as provas. É um vício de prova que não poderia ter acontecido. Se o juiz definiu um prazo de investigação, esse prazo tem que ser cumprido. Ou ele posterga o prazo, ou ele desconsidera o que vier posterior. É obrigação dele, não é favor. A lei define isso. Ele é um executor da lei. Ele é o executor maior da lei. Cabe a ele cumprir a lei e fazer com que os outros cumpram. O Estado de Direito existe por isso. Caso contrário, nós estaremos vivendo num Estado absolutista, onde o rei era a lei. Ele fazia, ele julgava, ele condenava. Não pode o juiz assumir o papel de um promotor e muito menos de um legislador. Isto é um absurdo dentro do contexto democrático de Estado de Direito. É lógico que no Estado de exceção isso é tudo possível. Não há o regime democrático, não há as leis, os respeitos às leis. O Estado de Direito é o princípio de respeito às leis. Porque quem criou o Estado foi justamente as leis. Foram justamente as leis. O Estado brasileiro, ele se regula pelas leis que ele criou, que foram criadas, que nós, nossos representantes, portanto, nós criamos. Se você tem uma lei que não funciona, que é ruim, que é parcial, mude a lei. Mas não pode o juiz alterar. Em nenhum momento o juiz tem autoridade para extrapolar, legislar e executar a lei. Ele tem a obrigação de julgar dentro dos limites das leis. Caso contrário, ele não é mais um juiz. Ele é um ditador. E ele vai ditar as normas que ele quer. Hoje foi um, amanhã será outro, e amanhã não terá lei. E aí nós corremos o risco de a população não acreditando no judiciário com a sua função precípua, nós não teremos mais as leis como base de uma harmonia social. Estaremos prestes a viver uma sociedade predatória em que o mais forte vai vencer. E o mais forte, necessariamente, não é o que tem força, mas o que tem capital. De qualquer maneira, o estado de exceção, ele sobrevive pela inexistência ou irrelevância
aos cumprimentos da lei. Vamos rever essa postura. Vamos exigir que os nossos juízes tenham consciência de que as leis foram feitas para serem cumpridas e eles podem, dentro dos limites delas. Não pode um juiz, mesmo que seja do Supremo Tribunal Federal, dizer que a lei que está na Constituição não vale. Embora na Constituição não tenha afastamento político, só por jurídico, ele não pode, de maneira nenhuma, assumir um afastamento político como verdadeiro. Não pode. E os trâmites legais e os processos jurídicos têm a sua regulação. Não é uma questão personalística ou casuística que pode ou não mudar. É uma questão de isonomia, de tratamento com todos nós. Nós temos que ter isonomia no tratamento dado ao judiciário dentro dos limites da lei. Seja positivo ou seja negativo. É dentro dos limites da lei. É a lei a base desse tratamento. Obrigado.